Você tem discipulado pessoas para Cristo? Eu sei que a própria pergunta em si é estranha por existir, porque ter que perguntar a um outro cristão, a uma cristã, se tem feito discípulos para Cristo, já que o próprio Senhor ordenou isso aos seus servos fiéis em Mateus 28, já no finalzinho, e em tantas outras passagens. Faz parte da ordem e da nossa obediência àquele que nos ordenou. Faz parte de amarmos a Deus e ao nosso semelhante. Faz parte de provar esse amor na prática. Fazer discípulo é a grande honra daqueles que já são discípulos de Cristo. Continuar a missão, avançando o reino de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo do Senhor e por sua santa e maravilhosa palavra. Você tem feito discípulos para Cristo? Você tem ensinado tudo que o Senhor nos ordena? Isso é, o seu Evangelho? Você tem aproveitado todas as oportunidades, conveniente ou não, e anunciado a palavra de Deus? Você tem buscado em Deus sabedoria, inteligência, criatividade, sensibilidade, estratégia, planejamentos, ações, para aproveitar todas as oportunidades para levar o Evangelho a outras vidas e fazer discípulos para Cristo? Você tem batizado pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você tem feito discípulos para Cristo? Há quanto tempo você não evangeliza pessoa a pessoa, sentar, investir tempo de sua vida por amor ao próximo? Há quanto tempo você não faz discípulos para Cristo? Há quanto tempo você não batiza alguém? Você já batizou alguém? E você acompanhou esse alguém? Você ensinou ou tem ensinado tudo que o Senhor nos ordena, que é a sua palavra? Guia para nossas vidas e lâmpada para os nossos pés? Há quanto tempo você não evangeliza? Há quanto tempo você não investe tempo precioso de sua vida, comprado com o próprio sangue de Cristo naquela cruz? Tempo esse precioso, a quem o próprio Deus chama de pérolas. Que sejamos sábios, é claro, para não jogarmos pérolas aos porcos, porque eles as pisarão. Isso é, não vão dar valor ao nosso precioso tempo de vida anunciando a palavra de Deus, a oportunidade de reconciliação, o plano de redenção, a mensagem de esperança viva, as boas novas do reino de Deus. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não para orar pedindo avivamento em sua casa, em sua vizinhança, em seu bairro, em seu estado, em seu país? Há quanto tempo você não se oferece como oferta viva de louvor a Deus e diz: Senhor, eu quero fazer parte de um novo avivamento em meu bairro. Eu quero ser ferramenta útil e poderosa para a sua glória. Eu desejo que o Senhor se alegre de me abençoar e de me usar como um rico canal de bênção, milagres, maravilhas e prodígios, em anunciar sua palavra com fervor, com respeito, obediência, com santa reverência, com alegria. Há quanto tempo você não faz essa oração? Você já fez essa oração? Alguma vez na sua vida, você já fez essa oração, se oferecendo dessa maneira, por um avivamento em sua própria região e para que você seja ferramenta útil na mão do Senhor nesse processo? Isso é maravilhoso. Você já pediu isso? Quanto tempo faz, então, que você não pede? Por que você parou de pedir? Junte-se a mim nesse clamor, nessa oração, para que Deus nos use como canal de bênção, de milagres, maravilhas e prodígios, de avivamento em nossos bairros, para que o Evangelho de Cristo seja proclamado com ousadia, com fervor, com alegria, com graça,
com misericórdia? Há quanto tempo você não perdoa de fato? Como está o seu coração diante daqueles que te fazem mal? Como se pode fazer discípulos odiando alguém? Podemos sentir raiva, sentir mágoa, tristeza, sofrimento? É claro que sim. Mas nós devemos lutar contra isso com o amor de Deus que habita em nós e com sua santa palavra e liberar perdão, porque nós em Cristo Jesus fomos perdoados por Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, o Cristo, para que o Pai nos recebesse como filhos, para que o Senhor Espírito Santo habitasse em nós, para que passássemos a entender a sua palavra de maneira sobrenatural, transformadora. Há quanto tempo você não faz discípulo? Há quanto tempo você não libera perdão? Há quanto tempo você não evangeliza? Há quanto tempo você não batiza? Há quanto tempo você não investe tempo de sua vida para interceder em favor de outras vidas? Há quanto tempo você não suplica a Deus para ser ferramenta em suas mãos, participante de um avivamento em seu bairro? Há quanto tempo? O tempo está acabando. O que você tem feito com o tempo de vida nova que Deus te deu? Há quanto tempo você não tem feito o que deveria estar fazendo? Há quanto tempo? Acabe com isso agora. Você tem toda a liberdade e autoridade em nome de Jesus Cristo para acabar com toda preguiça, medo, raiva, dor. Seja o que for, derrame tudo diante do Senhor. Ore sinceramente, de coração completamente aberto. Libere tudo que você tem que liberar. Se esvazie. Suplique ao Senhor Espírito Santo que transborde em você, para que o Pai se alegre, olhe para você e veja uma brasa viva, chama de amor, de humildade, que Deus se agrada de usar. Suplique ao Senhor, Ele te ouvirá, Ele te ama, Ele te ama, Ele te usará poderosamente, não porque você é bom, porque você é boa, especial mais do que outras pessoas, não, mas porque Ele nos ama e se agrada de nos usar para a sua honra e para a sua glória. E é o privilégio dos seus filhos e servos serem usados por Deus, sendo assim participante do plano de redenção. E isso é uma grande honra. Isso sim é uma grande honra. Sermos boca de Deus para que outras vidas também venham conhecê-lo como nós o conhecemos. E que a gente medite dia e noite em sua santa palavra. Não somente ler, mas parar para meditar, para sermos libertos, confrontados, curados, fortalecidos, capacitados para toda boa obra. Há quanto tempo você não medita na palavra de Deus? Há quanto tempo você não se permite ser discipulado, discipulada por pessoas de bom testemunho, que amam o Evangelho de Jesus Cristo, puro e verdadeiro Evangelho, sem mistura? Há quanto tempo você não se coloca com respeito diante de pessoas mais sábias e experientes do que você, para poder aprender a crescer no conhecimento da palavra de Deus e aprendendo a ter o que ensinar para outras pessoas? Há quanto tempo? Como podemos discipular sem antes sermos discipulados? Como apresentar as boas novas para alguém sem estar vivendo as boas novas? Isso é hipocrisia e ninguém engana ao Senhor. De Deus não se zomba. Aquilo que plantamos é o que colheremos. Ninguém pode enganar o Senhor. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Deus é onipresente, Ele está a todo tempo, em todos os lugares. No lugar mais escuro, no buraco mais profundo, ali Deus está.
Ele é Senhor de tudo e de todos. Deus é onipotente, não há nada impossível para Ele. Creia nisso. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um clamor de um irmão, de um servo, de um ministro de Cristo, suplicando a Deus por avivamento e a você para se juntar nessa jornada, levantar a cabeça com os joelhos sempre calejados de oração, com o coração humilde derramado diante do Senhor e com a força e a valentia de quem sabe a quem pertence. O Rei da Glória é o seu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Deus. E isso também é um fato. O inimigo de nossas almas quer impedir que o Evangelho avance, para que as pessoas não cristãs continuem sem conhecer a Deus, sem ouvir a sua palavra. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse inimigo de nossas almas também quer impedir que os cristãos avancem, quer que nós, que já estamos em Cristo, sejamos inutilizados para envergonhar o nosso Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo e não geremos bons frutos para a glória de Deus. A nossa resposta a isso tem que ser com força, com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, com valentia, com coragem, manejando bem a palavra de Deus e dizendo não a toda inutilidade, a toda trava, a todo medo, toda insegurança, a todo trauma, tudo que cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, nós podemos mais do que nós podemos imaginar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Isso é uma promessa do próprio Senhor. Os inimigos de nossas almas se levantam para cair. Então, sacuda-se. Peça a Deus que tire de sua vida tudo aquilo que não agrada a Ele. Tudo e todos que não agradam ao Senhor. Que Ele restaure a sua utilidade. Que Ele acenda uma nova chama. E que você obedeça com todo o seu ser, e que toda a sua vida por inteira seja oferta viva de louvor ao Senhor. Que você viva realmente dessa forma, meu irmão, minha irmã. Oremos uns pelos outros a todo o tempo. Nos importemos sinceramente uns pelos outros a todo o tempo. Isso é bom diante de Deus. Deus se agrada muito dos filhos, amando, cuidando, principalmente uns dos outros, porque se somos família de Cristo e nele existimos, vivemos e nos movemos, devemos gerar frutos que vêm desse amor fraternal. E isso deve ser praticado, não somente crido, mas praticado. O amor deve ser exercitado, deve gerar bons frutos. O amor se importa, ele se envolve, ele se doa, ele se compadece, ele se entrega. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família, rica e transbordantemente, e encha vocês de fome e de sede por mais de Deus, por mais de sua palavra, por levar a palavra de Deus a todo tempo, em todos os lugares, ser carta viva para a glória de Deus e para que outras vidas venham a conhecer a palavra de Deus, sejam amadas, sejam abençoadas através de você. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que se você tem desejo de entrar em contato, entre em contato, vai ser uma alegria conversar com você. É sempre uma alegria conhecer um novo irmão, nova irmã, reconhecer, reativar contatos distantes, que o tempo vai espalhando no caos do dia a dia. É sempre uma alegria falar com irmãos e irmãs. E no tempo que se segue, sabemos que as coisas vão ficando mais difíceis e nós precisamos estarmos mais juntos uns dos outros. Seja presencial, seja online, nós precisamos estar mais juntos uns dos outros. Ninguém consegue sozinho. Precisamos estar mais juntos uns dos outros. Mais do que nunca, nós precisamos estar mais juntos uns dos outros. A todo tempo, amando, cuidando, servindo, com um coração sincero, sabendo que Deus não pode ser enganado. Sejamos sinceros, sejamos verdadeiros. Deus nos abençoe. Ele nos dê mais da sua vontade, mais da fome e da sede por ti, Senhor. Sua santa palavra, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.